Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Bom, a gente vai dar continuidade para a aula de cálculo 2 e a gente já tinha falado na aula anterior sobre provando que um limite existe para um determinado ponto. Nesta aula a gente vai verificar se uma determinada função é contínua ou não contínua, mas para isso a gente precisa entender alguns pontos. O primeiro, a gente precisa entender o que seria ponto de acumulação. Bom, ponto de acumulação, por definição, é um ponto P0 que eu tenho um certo intervalo entre ele, uma bola aberta, uma esfera, um determinado intervalo, depende do conjunto que você está. Se a gente tiver nos reais, seria um limitante para a direita e para a esquerda, pegando valores. Se fosse no plano cartesiano, seria um círculo, tá? Definindo para várias direções, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, nas diagonais. E se fosse no espaço tridimensional, seria uma esfera, englobando também em todas as direções. Bom, esse ponto, esse só será ponto de acumulação se na hora que eu olhar para esses intervalos, eu conseguir definir infinitos pontos por ele. Então vamos dar um exemplo visual para vocês entenderem. Bom, imaginamos um plano cartesiano e temos um ponto P0. Ele terá a coordenada mn. Pode ser qualquer valor. Ele poderia ter coordenada 2 e 2, 3 e 2, 4 e 2, e aí varia. Bom, imagina que eu teria uma função que pegaria esses pontos, e então eu tenho infinitos pontos em volta deste ponto P0. Bom, vamos verificar se esse ponto P0 é um ponto de acumulação. Para isso, como é um plano cartesiano, vamos criar um círculo. Bom, a gente verifica que esses pontos estão dentro desse círculo, então nessa situação ele seria ponto de acumulação. Mas qual que é o detalhe? O ponto de acumulação não seria um círculo que englobasse todos os números. Ele teria que ser um círculo muito pequeno e que ainda conseguisse ter infinitos pontos ali dentro. Então, como eu consigo perceber que tem pontos m-1, n mais 1, eu tenho estes pontos, então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar um círculo menor do que os pontos que está aqui próximo. Por exemplo, o ponto m mais 1. Eu vou pegar m e mais 1 para a direita, né? Então, estou pegando um círculo com raio menor do que 1. Então, ele não vai pegar nem este ponto, nem este ponto que pegava n mais 1, nem este ponto que pegava n menos 1, nem este ponto que pegava m menos 1. Então, ele não está pegando mais pontos. Então, eu diminuí o círculo e agora eu verifico. Está tendo uma infinidade de pontos aqui? Não está. Então, logo, ponto P0 não é ponto de acumulação. Se existisse pontos ali, a gente diminuiria ainda mais esse círculo e verificaria. Existe pontos ali dentro? Existe uma infinidade de pontos? Se existisse, ele seria ponto de acumulação. Então, como não há pontos, né, eu diminui esse círculo, então esse ponto P0 não é ponto de acumulação. Bom, vamos continuar. Bom, vamos verificar então qual é a ideia de limite. Imaginamos então que a gente tem um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano a gente tem um ponto que ele está tendendo a um determinado x0. E a gente vai pegando valores, né, xy e outros pontos que a gente quer tender ao ponto x0. A ideia de limite é, se eu pegar outros pontos e tender a uma determinada coordenada, um determinado x0 e y0, eles vão sempre tender para o mesmo limite. Então essa é a ideia de limite, né? Se eu olhar para a direita e olhar para a esquerda, eles têm que estar tendendo ao mesmo valor. Caso contrário, o limite não existiria. Bom, vamos continuar então. Então, quando o limite não existe? Se a gente pensar então que essa função tem diferentes limites, olhando para direções diferentes, e esse ponto que a gente está olhando é um ponto de acumulação, ou seja, se eu olhar ao redor dele há infinitos pontos, e olhando em direções diferentes, esses pontos em direções diferentes, eles não estão tendendo ao mesmo ponto, logo, essa função tendendo a este ponto, não existe o limite dela. Bom, continuando aí. Vamos dar alguns exemplos. Então, temos a função xy dividido por x² mais y².
Bom, vamos verificar se o limite dela se existe. Bom, tá percebendo que agora eu estou colocando x, y, ele estava tendendo a 0, 0, certo? Em várias direções, eu tenho um plano cartesiano. Vamos imaginar aqui um plano cartesiano. Tá? Não tá, é só um esboço. Para ele tender um ponto x0, eu posso me posicionar em várias direções aqui, ó. Eu posso olhar em várias direções para ver aonde e se ele está tendendo ao ponto x0. Eu vou escolher uma dessas direções para olhar se ele realmente está tendendo ao ponto x0, se eles estão tendendo ao mesmo limite. Bom, o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar x e 0. Então, a coordenada y aqui vai se manter 0 e eu vou olhar para x. Então, para qualquer valor, olhando aqui da direita para a esquerda, olhando da esquerda para a direita, eles vão estar tendendo a 0, 0. Mas para que valor que ele está tendendo? Vamos verificar. Bom, trocando o y por 0 e o y² por 0, a gente vai ter então x vezes 0 e x² mais 0. Ok? Bom, 0 dividido por x², 0. E aí, usando uma outra situação, para qualquer valor que eu pensar para x, né, é mais ou menos na diagonal aqui, ó. Se eu pensar num valor 2 para x, será 2 para y. Então, 2 e 2. Esse valor está tendendo a 0, 0. Pensar no valor aqui, menos 1 para x e menos 1 para y. Esse valor aqui, ele está tendendo para 0. Estou olhando nessa direção. Bom, se a gente olhar nessa direção e nessa aqui, ó, a gente está olhando nesses dois sentidos aqui, ó, na diagonal, ele está tendendo a 0 para que valor? Vamos lá. Então, no lugar do y, eu vou trocar para x. Então, aqui eu vou trocar x e aqui eu vou trocar para x. Vai ficar x vezes x e x² mais x², que eu troquei o y por x, ó. Perceba que o y está tendendo a x. X vezes x dá x². X² mais x² dá 2x². Eu anulo aqui, porque está multiplicando e dividindo. Lembrando que aqui existe 1 multiplicando x². Logo, se está multiplicando e dividindo, eu posso anular. Vai sobrar 1 meio. Então, eu consigo perceber aqui que os limites são diferentes. Aqui deu 0 e aqui deu 1 meio. Como os limites são diferentes, né, na mesma função, e eu escolhendo pontos diferentes, né, tendo direções diferentes, então se o limite é diferente, então o limite dessa função ela não existe. Vamos tentar um outro exemplo agora, para vocês entenderem. Bom, se o limite de x e y tendendo a 0, de f de x e y, se existir. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai escolher uma direção, tá? Que é a mesma direção do exercício anterior. Tendendo a x0, ou seja, ele está caminhando pela esquerda e ele está caminhando pela direita. Está tendendo ao mesmo ponto. Beleza? Então, no lugar do y eu vou trocar para 0 e o x eu vou manter. Então, o y se tornou 0² e aqui o y² ficou 0². Então, x² menos 0, x². x² mais 0, x². x² dividido por x², 1, né? Se eu tenho um número dividido por ele mesmo, dá 1. Bom, continuando aí. Se a gente escolher também a mesma direção, né? X e x, então eu estou olhando aqui nas diagonais. Então, se eu estou olhando nas diagonais, eu vou ter o seguinte. x² menos y², x² mais y². Então, no lugar do y, eu vou trocar para x. Então, perceba que só fiz essa substituição. x² menos y². Ou x² menos x², 0. x² mais x² é o x². 0 dividido por 2x². Lembrando que esse x ele é diferente de 0, tá? Que é um número muito próximo. Bom, será 0. Então, perceba aqui que os limites também continuam sendo diferentes. Se os limites são diferentes, então o limite para essa função não existe. Pessoal, não tem só essas direções, x0, x e 0, tendo para x e 0 e x e x. Vocês podem escolher outras. Você pode escolher 0 e y, que aí ele vai estar olhando de cima para baixo e de baixo para cima. Você pode escolher aqui, em vez de x e x, você pode escolher y e y. E aí ele vai estar olhando aqui, para um valor de y, o y sendo 2, o x vale 2. Vai continuar olhando no mesmo sentido. Ou você pode colocar aqui um menos x, que ele vai estar olhando, né, nesse sentido aqui, ó. Tá? Você pode colocar x². E aí ele vai olhando aqui, ó, por aqui também.
E aí vai indo. Vocês podem escolher outros tipos de direções para analisar esses limites, para verificar se ele existe ou ele não existe. Se eles forem iguais, pode acontecer de essa função realmente estar atendendo aquele número. E aí a gente vai usar a definição da aula anterior de limite, né, de epsilon mark 0 e delta mark 0, para provar que ele está atendendo aquele número. Tudo bem? Bom, vamos continuar então. Vamos falar sobre continuidade de uma função. Tudo bem? Então vamos deixar isso para a próxima aula. Obrigado, tá? E continue assistindo os vídeos para você tirar dúvidas sobre essa primeira parte. A gente vai dividir a live em duas partes. A primeira será para essa aula que eu acabei de explicar sobre o limite não existir. E a segunda vai ser de continuidade agora, continuidade de limites. Tudo bem? Então eu vou repartir essa aula em duas, aula 3 e aula 4. Muito obrigado. Tchau.